O Tribunal de Justiça negou o habeas corpus a um homem que teve a prisão pedida porque não pagou pensão à ex-mulher. A decisão dos magistrados pode criar jurisprudência, ou seja, uma regra a ser seguida. O julgamento, que corria em sigilo de justiça, analisava um pedido de habeas corpus para suspender a ordem de prisão de um homem que deve mais de R$63 mil em pensão alimentícia à ex-mulher. Por unanimidade, os ministros decidiram que o ex-marido pode ser preso por não pagar pensão para a ex-mulher depois da separação. Eu sou contra a cadeia, sinceramente. Então, se alguém não está pagando a pensão, não vai ser na cadeia que ele vai conseguir pagar. Eu acho um absurdo isso, porque tantas coisas acontecem no Brasil e ninguém vai preso. Se não existe filho na história, eu acho totalmente desnecessário. Normalmente, a justiça determina a prisão depois que o responsável pelo pagamento fica 3 meses sem depositar a pensão alimentícia para filhos, como o caso recente do ator Dado Dolabella. Por lei, tem direito a receber pensão o parceiro ou parceira que não tiver condições financeiras para se manter. A atriz Stephanie Brito, que era casada com o jogador Alexandre Pato, conseguiu na justiça o direito de receber pensão depois do divórcio. O atleta foi condenado a pagar R$50 mil para a atriz durante 1 ano e meio. No julgamento, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que Stephanie precisava se manter enquanto retomava a carreira interrompida pelo casamento. Em caso de separação sem litígio em casais jovens, o pagamento da pensão provisória é comum até que o antigo parceiro ou parceira consiga se recolocar no mercado de trabalho. Mas quando os casais ficam juntos por décadas, a indenização leva em conta outros fatores. Nos casos das gerações mais antigas, não há nem mesmo como se imaginar que a mulher possa sobreviver prescindindo desta pensão que ela recebe do ex-marido para o qual ela viveu no mais das vezes. Eu começo com a doutora Flávia Raal. Seria uma contradição nos dias atuais esse pedido de pensão alimentícia, já que a mulher comemora e também solicita e vê os avanços conquistados por essa geração? Olha, eu acho que isso é uma análise que a gente teria que fazer nos casos concretos, porque estávamos falando que há casos também que o homem pode ser beneficiado com a pensão paga pela ex-mulher. Eu acho que não pode haver um olhar que proteja a mulher, na medida em que exatamente o que se está pretendendo aqui é um olhar de igualdade para mulher e homem, respeitadas as desigualdades ali dos gêneros, Então, eu acho que não se pode ter um olhar de proteção para a mulher por ela ser mulher, porque é uma fragilidade que não acho que cabe ao judiciário e muito menos à lei estabelecer. Agora, o meu olhar para essa história é muito mais como criminalista, que vê na prisão, uma prisão que não é decorrente de uma sentença penal condenatória, uma medida excepcional, que é gravíssima e que só deve ser implementada em último caso, como último recurso, Então, assim, a minha colocação é muito mais pelo questionamento se a prisão é o caminho que se deve ter legalmente para se impor ou não o pagamento. O pagamento talvez deva acontecer do homem para a ex-mulher e da mulher para o ex-marido, em casos que me pareçam que absolutamente esse ex-cônjuge não tenha condições de se manter. O que também acho deve ser excepcional, que é diferente da gente falar da pensão paga para a manutenção dos filhos, que são pequenos e que dependem, sim, de um dos seus pais para a sobrevivência. Então, acho que é todo um olhar excepcional para esse caso, mas eu realmente me questiono e não consigo entender que a prisão, que na área penal, em casos dessa natureza, que não sejam decorrentes de uma condenação, ela é vista como excepcional, se ela é o caminho digno, legal, legítimo, que vai trazer o bom resultado para essa discussão. Isso que eu ia perguntar, não vai resolver o problema? Pois é. Aí, assim, talvez quem atue mais na área de direito de família até diga que em determinados casos é a única maneira de solucionar. Mas eu me pergunto, será que não há outras? A gente tem que pensar em privação da liberdade? E como disse um dos entrevistados, se essa pessoa está privada de liberdade, como é que ela vai conseguir solucionar o problema? Que não faz uma penhora online. O que se quer que se solucione faz uma o problema. penhora online. Exato. Quer dizer, assim, eu acho interessante também isso. Primeiro, concordo inteiramente que aí não é uma questão de homem e mulher. Acho que a maior parte dos casos, eu concordo com a entrevistada que disse, principalmente quando se fala de gerações anteriores, e você tem um grande número de casos de mulheres que durante a vida inteira viveu para o casamento e para a família, eu acho
plenamente legítimo que, no caso das gerações anteriores, você tem uma maior identificação entre quem recebe pensão e mulheres. Porque elas viveram a maior parte da vida para a família, de repente o casamento acabou, e aí ela precisa da pensão mesmo. Agora, nas gerações mais jovens, e você começa a ter uma maior igualdade de trabalho e de mercado de trabalho, isso muda, seja de homem para mulher ou de mulher para homem. Mas eu sempre tendo a achar que se você se dedicou, independente de homem ou mulher, mas ainda são as mulheres que mais fazem isso, certo? Se você se dedicou à família, aos filhos, ao casamento, você deve receber uma pensão se você, principalmente, não tem condição de, ou imediatamente, você pode determinar um tempo para receber. Agora, com relação à prisão, eu fico me perguntando, porque a justiça, ela tem essa coisa chamada penhora online, que o juiz manda tirar dinheiro da sua conta na velocidade da luz, certo? E, às vezes, se não é justo, o dinheiro sai da sua conta na velocidade da luz, mas para você provar que estava errado para o juiz, ou seja lá para quem for, leva a velocidade de um cágado, certo? Para fazer o dinheiro voltar. Então eu me pergunto por que nessas varas de família, não sou advogado, é uma opinião de fora, como que nessas varas de família você não tem métodos para tirar dinheiro do cara? Você põe ele na cadeia, vai tirar dinheiro como? Fica a pergunta.